Continuando, entendemos o processo de planejamento e orçamento nessa visão macro. Nós temos um conteúdo mais detalhado aqui, são as etapas de elaboração da LOA. Então, tudo começa com o planejamento do processo de elaboração da proposta. No governo é necessário, idealmente, que se faça um planejamento para a construção da proposta. São definidos macro-diretrizes, essas macro-diretrizes do orçamento. A gente pode traduzir em metas fiscais, riscos fiscais e objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial. Isso aqui é apenas no caso da União, isso aqui é só para a União, esse pedaço aqui, né? Isso aqui é só a União. Esse assunto está mais direcionado à União, né? Mas no caso de metas fiscais e riscos fiscais, você sabe que também essas definições elas precisam ser consideradas lá na LDO, inclusive cada ente, né? Tanto no município quanto no estado. No caso da União, é feita uma revisão da estrutura programática, ou seja, tem programas novos, não tem programas novos, os programas estão com as ações corretas, é necessário incluir ações novas ou não. É preciso avaliar, no caso da União aqui, a necessidade de financiamento do governo central, né? A União tem um problema sério que ela convive com déficit nominal. Então, essa necessidade de financiamento do governo central é uma informação super importante para se formular o orçamento, né? Quando o orçamento já nasce com déficit nominal e como vamos financiar esse déficit nominal? Lançando títulos, contratando empréstimos, como vamos financiar? Então, isso tem que estar presente desde o início da formulação. Estudo, definição e divulgação de limites para as propostas setoriais aqui, saúde, educação, defesa e assim por diante, né? Segurança, né? Então, esses limites para cada setor. E define os limites e capta essas propostas desses setores que eu acabei de falar. Depois, análise e ajuste dessas propostas setoriais, fechamento, compatibilização e consolidação da proposta, elaboração e formalização da mensagem do chefe do Poder Executivo, como citamos, essa mensagem precisa ser formulada, e elaboração e formalização das informações complementares com aqueles quadros todos. Vejam que essas etapas de elaboração da LOA são etapas que ocorrem no âmbito do Poder Executivo. Esse nível de detalhe, ele é a realidade da União. Estados maiores precisam ter um nível de detalhe muito similar a esse. Estados menores, menos. E municípios menores, menos ainda, né? Pode ser. Município é difícil, o município ficar revisando a estrutura programática. O ideal é que fizesse, mas normalmente não há essa revisão de estrutura programática, né? Também muitos municípios pequenos não têm esse problema da necessidade de financiamento do governo, da prefeitura, vamos dizer, né? Isso é mais típico para a União mesmo, tá? E aqui, no livro do Giacomoni, né, nós temos um cronograma do exercício 2005. Isso aqui é só exemplificativo, não tem nada demais aqui. É um trabalho técnico da equipe técnica, não é um trabalho político isso aqui. Então você tem ali no início, né, embora talvez seja um pouco pequeno de ler, você tem condição de baixar esse slide no sistema Polvo e aí você pode dar uma olhada mais, ou então mesmo buscar essa informação lá no livro do Giacomoni. Aqui, como a fonte aqui não tem a página, porque a fonte aqui eu copiei do livro, né? E ele não dizia a página aqui. Então, o que você tem? A definição da metodologia geral do exercício até dia 1º de fevereiro, do dia 1º de fevereiro ao dia 25 de junho, elaboração da LDO, tem que ser até o 15 de abril. Depois você cobre as datas, definições da receita. A estimativa de receita vai dizer a viabilidade, quanto de despesa podemos gastar, né? Já explicamos isso. Depois a estrutura programática, alinhamento, série de programas, revisão e tal. Depois a análise da proposta da Secretaria de Orçamento e Finanças, dos limites para as despesas discricionárias.
Discricionárias são aquelas despesas que o governo pode fazer, que não são vinculadas obrigatórias, né? O gestor tem uma possibilidade de escolher se vou fazer determinada despesa ou não. As despesas que não são discricionárias são obrigatórias, né? O governo federal, por exemplo, é obrigado a repassar recursos que arrecada para estados e municípios, obrigado por definição constitucional. Então, são despesas obrigatórias. Outras despesas obrigatórias, um percentual tem que ser aplicado de saúde e educação. E o que está fora dessas são as chamadas despesas discricionárias, que o gestor tem condição de escolher o que ele vai priorizar. E assim vai, né? Tem todo aqui o cronograma, detalhamento da proposta setorial. Veja o que a gente acabou de ler, a estrutura básica, né? Análise da proposta e proposição final, elaboração da mensagem, encaminhamento da proposta ao Congresso, formalização da proposta, ou seja, são essas informações que nós lemos aqui, que está escrita, só que com datas associadas, né? Até quando você tem esse limite dentro do governo para produzir essas informações. E aqui nós temos o fluxo de discussão, votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual no caso da União. Agora, atenção, isso está lá no livro do Giacomo, na página 295. Isso, por simetria, tem que se repetir de uma certa medida a realidade dos estados e municípios. Então, vamos ver o que temos aqui. Ó. O sentido do fluxo está aqui na flecha, né? Até o dia 31 de agosto, o presidente da República encaminha projeto de LOA ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido em dois, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Comissão mista, ou seja, deputados e senadores, Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. Esse é o nome que existe hoje dessa comissão, mas poderia ter numa Assembleia Legislativa Comissão de Orçamentação, poderia ter só esse nome, né? Essa comissão, então, vota os seguintes pareceres. O parecer da Receita, preliminar é um parecer de cada área temática. Então, existe um pessoal dentro do parlamento que analisa o orçamento para a saúde, o orçamento para a educação, o orçamento para a segurança pública. Cada tem um grupinho que faz essa análise e emite um parecer. E essa comissão, então, recebe emendas, analisa e dá um parecer em relação às emendas. Depois, tem uma sessão para discussão desse projeto de lei, já emendado, ou então de um projeto que substituiu aquele projeto original, por isso está escrito ali substitutivo. Depois eles votam o projeto de lei e até o dia 22 de dezembro o Congresso devolve o projeto da LOA ao presidente da República. Isso é a norma, pode acontecer de não devolver, pode. Aí no início do ano, no ano subsequente, o orçamento anterior passa a valer até que seja aprovado, né? Mas na norma aí do Parlamento Nacional está aí. Até o 22 de dezembro, o Parlamento tem que mandar para o presidente da República para ver a sanção daquele orçamento. Detalhe, nós já explicamos, né? No caso da União é 31 de agosto, no caso do Estado de Santa Catarina, o prazo é 30 de setembro. Né? O governador do Estado tem um prazo a mais para mandar o orçamento. São atribuições dessa comissão, no caso aí da União, comissão mista, né? Examinar e emitir parecer sobre o projeto de lei orçamentário, também do PPA e também da LDO. E também dos créditos adicionais que estão ali contidos naquela lei orçamentária, ou às vezes até leis específicas, que isso acontece durante o ano, precisa de crédito adicional, seja o motivo que for, que a gente vai estudar, e aí o Poder Executivo manda um projeto de lei e cai nessa comissão mista, né, de deputados e senadores, para analisar esses projetos, né, de lei de crédito adicional. Outra atribuição é examinar e emitir o parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal. Né? Depois, examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, uma vez por ano, o chefe do Poder Executivo, município, Estado e União,
tem que prestar contas do ano. Inclusive, quem faz a análise da prestação de contas é o Tribunal de Contas. Os auditores fiscais fazem um relatório de análise de prestação de contas que é o documento que os conselheiros do Tribunal de Contas analisam, estudam, e a partir desse documento eles fazem um parecer prévio, recomendando a aprovação ou rejeição das contas do chefe do Poder Executivo. No caso do Tribunal de Contas de Santa Catarina, é um tribunal que tanto analisa, aprecia as contas dos municípios quanto do Estado, né? E, enfim, aí manda esse parecer prévio para frente e a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa é que faz o julgamento do chefe do Poder Executivo. Aqui um comentário importante: o trabalho que você vai realizar de análise orçamentária do município é com base nesse relatório técnico produzido por auditores fiscais do Tribunal de Contas acerca dessa gestão orçamentária. Claro que esse relatório é mais extenso, mas o nosso foco de análise são as informações orçamentárias. Então, as previsões que estão contidas na lei do orçamento, as alterações orçamentárias, a execução orçamentária, assim por diante. Nós já temos uma videoaula específica tratando desse trabalho. Também, então, é função emitir o parecer e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Então, essa comissão mista do Congresso faz esse acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Por simetria, a Constituição, no caso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tem uma comissão ali que não é mista, porque não são deputados e senadores, só deputados, uma comissão de orçamento, né, que pode ter o nome exato, eu não sei qual é, né? Aqui no caso da União, o nome era Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Aqui em Santa Catarina é Comissão de Orçamento e Fiscalização, talvez, né? E tem as mesmas atribuições, né? A gente pode presumir, examinar e emitir parecer sobre PPA, LOA, LDO e leis que tratam de decreto adicional, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas aí não nacionais, mas estaduais, regionais, das regiões do Estado, e setoriais, que os setores do setor público, né? Saúde, educação e tal, previsto na Constituição do Estado, no caso. Examinar e emitir parecer sobre as contas prestadas, eles que fazem, né? E exercer o acompanhamento da fiscalização orçamentária. No município também tem uma comissão dessa, né? Que pode ter o nome que for aí, mas tem essas funções por simetria, né? Emendas. O orçamento vem com uma ideia do Poder Executivo para ser executado com distribuição de recursos, aplicações e estimativa de receita. Chega no Poder Legislativo, ele pode sofrer emenda. Você já estudou, né, que na época do regime militar não podia haver emenda de parlamentar. Então, o parlamentar recebia aquele orçamento, votava e pronto. Inclusive, há uma crítica de que os parlamentares não se envolviam com o orçamento. O tema era desinteressante para eles, eles não se interessavam, né? Atualmente, não. Os orçamentos pode ser emendado. Pode ser emendado no texto da proposta, alteração de texto, modificação de texto. Pode ser emendado na estimativa de receita, coisa que é menos comum, e pode ser emendado na despesa que está sendo autorizada ali no documento. E essas emendas elas podem ter características de remanejamento, ou seja, o deputado considera que determinado programa, projeto tenha muito recurso, ele remaneja recursos de um projeto para outro, de um programa para outro, de uma categoria econômica para outra, de uma dotação para outra, genericamente. Existe a possibilidade de remanejamento, é mais comum. Existe a possibilidade de cancelamento de uma dotação orçamentária, simplesmente cancelamento de uma dotação, não tem mistério. Existe a possibilidade de apropriação, ou seja, existe uma dotação chamada recursos de reservas de recurso, reserva de recurso. Então, existe uma reserva de recurso, um valor disponível que pode ser apropriado a dotações já existentes ou a novas dotações, que é um tipo de emenda específico. Ou seja, não está havendo
necessariamente remanejamento. Remanejamento é mais vincular, mais fechado. Tem uma limitação em relação ao remanejamento, que é a impossibilidade de se mexer, diminuir a reserva de contingência. Isso não pode mexer no remanejamento. Na apropriação, você pode também retirar dotações de outras dotações, né, de outras unidades, mas é mais comum apropriar dotação tirando dessa reserva de verba, tá? Essa reserva de recursos, que é um pedaço do recurso do orçamento que se destina a isso, né? Ou seja, atender às emendas dos parlamentares. Essas emendas, entretanto, elas precisam ser compatíveis com o plano plurianual e com a LDO. Então, o legislador não pode inventar da cabeça dele um negócio que não se encaixe no PPA ou no LDO. Né? Eu gostaria de fazer uma obra, né, um hospital, uma policlínica, um centro de saúde, uma escola, uma estrada. Não pode fazer uma proposição dessa, emendar o orçamento, se não tiver sido previsto no PPA e na LDO. Precisa estar sendo previsto. O orçamento, essas emendas precisam indicar o recurso, o professor já explicou aqui no caso do remanejamento, apropriação e cancelamento, o recurso admitindo somente a anulação de outra dotação, anula uma dotação para supor a outra, só que é proibido, além da questão da reserva de contingência, que já foi dito no caso do remanejamento, é proibido também anular dotação de pessoal em cargos, porque pessoal em cargos é alguma coisa previsível e obrigatória, despesa obrigatória. Também é proibido anular dotações para o pagamento do serviço da dívida pública, juros, encargos, porque também é obrigatório e é certo. E também é proibido anular dotações previstas para a repartição tributária dos entes, né? Participação tributária dos entes, porque isso daí é definição constitucional. Bom, nós continuamos no próximo, senão fica muito extenso.